Cara, vamos mudar de assunto, porque o ouro não é o único metal que está brilhando na carteira dos investidores. É verdade que o ouro já se valorizou 60% na comparação anual, mas na última semana a prata passou dos 63 dólares por onça, quase o dobro do valor de um ano atrás, depois que o Federal Reserve reduziu os juros lá nos Estados Unidos. Para a gente falar sobre o potencial desse ativo, converso agora com Caio Camargo, estrategista de investimento do Santander. Caio, seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui. Obrigado, Vitor. O prazer é meu. Obrigado aqui pela audiência também. Vou falar um tema um pouco diferente que a prata hoje, né? Caio, como dizia Robert Plant, nem tudo que reluz é ouro. Queria entender o que a gente tem então como reluzente exatamente nesse mercado da prata e por que ela estava um pouquinho esquecida? Porque a gente não estava conversando sobre ela. Legal, acho que é um bom ponto de partida, né? A gente acaba falando muito mais de commodities, né? Quando tange a alocação de investimento dos clientes, né? O ouro acaba sendo aqui a reserva mais impactante que tem para os portfólios, né? É a reserva de valor dos bancos centrais, é a reserva de valor desde a idade da moeda, né? Do início ali dos primórdios dos financeiros. A prata, ela acaba tendo um pouco esse papel também, né? E é aqui muito a reboque do ouro, né? Toda vez que eu acabava vindo falar aqui de ouro ou outra commodity, falava um pouco de prata, platina, paládio, que são outras commodities também que estão subindo a reboque aqui do ouro. Mas ela tem um uso comercial, né? Então, um uso industrial, no caso. Então, isso acaba tendo um impacto também, né? E ela tá, até o último dado que eu vi, ela estava quase 120% nos últimos 12 meses, que realmente é um patamar que quando o investidor olha, acaba chamando bastante atenção, né? Né, Caio? Ganhos agora de 116,6% nesse intervalo de um ano. Você citou a platina, 103,3% também de valorização. O ouro, como a gente trouxe, mais de 60%, 64,2% de valorização dos contratos de ouro. E aí, eu queria entender esses fundamentos macroeconômicos por trás. A gente tem uma desvalorização do dólar frente à cesta de principais moedas mundo afora. Nós temos uma tendência agora de manutenção, né? Mas havia uma tendência de cortes nos juros nos Estados Unidos, o que se confirmou. Temos essa mudança toda do ponto de vista da política comercial nos Estados Unidos, a guerra comercial com a China. Por que esses metais, como você disse, né, eles são vistos como ativos de reserva de valor? Perfeito. Como você trouxe bem aqui, né, Vitor, o pano de fundo é exatamente esse macro, né? Quando a gente vê um ambiente de corte de juros nos Estados Unidos, né, até uma pressão inflacionária que a gente vinha observando até há pouco tempo atrás, o ouro acaba sendo mais a reserva de valor, tá? Acaba que as outras commodities elas vão mais juntos, né? Mas todas elas acabam tendo um fim industrial também, então elas têm outras variáveis que acabam impactando a performance dela, ou os preços, né? No ouro, no caso, é muito mais a oferta e demanda mesmo de investidores, né? Ela tem até um uso industrial, mas aí ele é muito pequeno comparado a essas outras commodities metálicas, né? Então, o pano de fundo é o mesmo, né? Como eu falei, o ouro subindo, essas commodities também tendem a subir, mas aí quando a gente vai analisar uma caso a caso, né, elas acabam tendo esse componente industrial, como eu falei, né? Então, para vocês terem uma ideia, né? A prata, ela tem mais ou menos 55% do preço dela, acaba sendo um pouco desse impacto industrial, né? Elas têm esse uso muito forte aqui em tecnologia, energia sustentável, que são coisas que também, ao longo desses últimos 2, 3 anos aí, tiveram uma procura, uma demanda muito maior. E isso se reverte também para o preço da prata, né? O ouro, como a gente sempre fala, acaba tendo um pouco mais esse viés, né? Porque justamente a gente tinha o dólar lá atrás, lastreado a ouro, né? Era um metal precioso que dá para carregar, tem uma maleabilidade boa, enfim. Então, no fim das contas, todas essas commodities metálicas acabam andando um pouquinho, e aí sempre na esteira do ouro, quando se fala, né, do que você trouxe do ambiente macro de queda de juros dos Estados Unidos, depreciação do dólar, um ambiente inflacionário um pouco mais ameno aqui, tá? A gente pode correlacionar essa alta da prata, dos contratos de prata também, com esse incremento, por exemplo, no valor de mercado, também no impulsionamento das atividades dessas empresas de tecnologia com o avanço
também dessas novas soluções de inteligência artificial, principalmente pela importância da prata nessas ligas, né, sobre as quais você comentava. Existe uma correlação direta entre essas duas valorizações, tanto das empresas de tecnologia, o avanço da inteligência artificial, com o preço da prata também disparando mais de 100% nesse ano? Ótima pergunta. Realmente tem uma certa correlação. E ainda agrego a essa correlação a questão de energia sustentável, né? A prata tem um grande uso aqui nas placas fotovoltaicas, ou seja, na energia solar, né? Para vocês terem uma ideia, se não me engano, foi 2024. O grande uso da prata foi mais até na energia fotovoltaica, né? Do que eventualmente em chips, até porque a questão, o tamanho, né? A quantidade que usa de prata para fazer um chip ou coisa assim, né, na liga metálica, acaba sendo um pouco menor. Na placa, ela tem uma utilização maior. Mas tudo isso, obviamente, impacta aqui no preço, né? A gente tem mais ou menos hoje. 2025 é o terceiro ou quarto ano, se não me engano, de déficit de produção de prata, ou seja, tem uma demanda muito maior do que está sendo ofertado no mercado, e isso acaba impactando no preço aqui, a gente vê essa alta de quase 120%. Caio, a gente pode também correlacionar essa valorização da prata com a valorização do ouro, pensando também no consumo das pessoas, pensando, por exemplo, na belíssima aliança que eu quero dar para minha esposa? Sem dúvida nenhuma. O ouro é utilizado, como você disse, mais para joias, né? Então, você quer dar aliança para sua esposa, para sua, né? Enfim, vai ter um pouquinho mais de gasto aí no fim das contas, e a prata também, né? Ela tem esse uso para joalheria, mas no fim, o que tem impactado muito mesmo o preço é o ambiente macro, como a gente vem falando, é a questão de tecnologia e energia sustentável, que essa talvez não esteja tão no radar dos investidores, mas é um programa que vem, né, crescendo cada vez mais ali nos consumidores e ampliando essa questão energética, que inclusive tecnologia também tem essa questão no fim do dia. Essa necessidade de energia vai ficando cada vez maior, e outras alternativas além, né, das convencionais, elas têm que ser buscadas nos mercados. Então, a prata sobe muito e, como eu falei, né, o ouro acaba sendo esse carro-chefe das commodities metálicas, porque é o que tem mais efeito como reserva de valor, né? Como uma questão mais monetária, mais ligada ao ciclo de economias globais. Agora, prata, platina, o próprio cobre, né, tem uma questão também de construção civil. Então, isso acaba tendo esse componente macro. Então, quando o ouro sobe, ele puxa as outras juntos, e aí quando o trader de commodities ele vai atrás da questão de oferta, demanda e usos, né? E aí a gente vê uma prata subindo mais, a platina subindo mais, o cobre não lembro de cabeça, mas também estava subindo bastante. Então tem esse componente ouro, né? Esse efeito do ouro, assim, por dizer, e também os outros usos mais industriais aqui que acabam impactando o preço. Só para a gente, né, trazer para a nossa audiência o número certinho, os contratos de cobre variam 33,5% também no período de um ano. Caio, pensando nessa ausência de uma autossuficiência por parte dos Estados Unidos não são autossuficientes também em prata, importam cerca de 2/3, se não me engano, de toda a prata consumida no país. Com esse incremento também, ou pelo menos a intenção por parte de Donald Trump, por meio das suas tarifas, de reindustrializar ou impulsionar a indústria nos Estados Unidos, isso também explica esse movimento de alta? Possivelmente. A prata foi incluída no rol dos Estados Unidos como um metal crítico ou estratégico. Então, isso também denota um pouco da importância do material, né, para a indústria americana, né? E por ter esse uso industrial, e até uma das plataformas do presidente americano Donald Trump é reativar as indústrias, né? Obviamente acaba tendo um impacto aqui também por todo esse contexto, né? Conversei com Caio Camargo, estrategista de investimentos do Santander. Caio, nossa conversa ela não foi de prata, ela foi de ouro. Muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Obrigado, Vitor. Fico aqui à disposição e até a próxima. Nós também, abração.